Olá, tudo bem com você? Eu sou Hernani Freitas, eu sou professor de História, né? Professor de História e de umas coisinhas mais. E eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre a história da América. Deixa eu ajeitar essa luz aqui, que está pegando meus olhos verdes aqui, eu já não enxergo direito, né? Deixa eu ver. E eu quero convidar você para conversarmos um pouquinho sobre a história da América. Deixa eu tirar meu óculos, que dá melhor não embaça, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história da América, que é muito importante. Muitas vezes nós falamos só da Europa e esquecemos da história da América. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um slide para ficar mais fácil para nós conversarmos, né? Então, a história da América, nós temos a América pré-colombiana, que era aquela América antes da chegada de Cristóvão Colombo, né? Então, em 1492, Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, a serviço dos reis Fernando e Isabel, eles vão se aventurar para um continente ainda desconhecido, né? Nós temos nas grandes navegações os pioneiros, que é Portugal e depois a Espanha. Depois vai a Inglaterra, a Bélgica e outros países mais vão sobressair. Nós já tínhamos morando aqui os povos que nós chamamos de pré-colombianos, né? Maias, incas e astecas, e acreditando chegar nas Índias, eles vão colocar, vai desembarcar na América e vai colocar o nome desses povos de índios, né? Índios. A origem dos povos americanos tem pesquisas que indicam que os povos nativos tiveram origem na Ásia, né? Entre 20 e 15 mil anos atrás, e entraram no continente pelo Alasca, pelo Estreito de Bering, que é mais ou menos cerca de 80 quilômetros de águas marinhas, que vocês estão vendo aqui, né? Esse espacinho. Então, existem outras hipóteses. Como eu digo para vocês, a história trabalha com hipóteses. Pode ser que hoje ou amanhã isso mude, né? Mas existem outras hipóteses que você pode pesquisar, que eu não vou abordar aqui, mas que você pode pesquisar, né? A teoria da Polinésia, a teoria autoctone e várias outras teorias da chegada do homem na América, né? Da chegada desse homem na América e muitas teorias mesmo, tá? Então, durante a última glaciação, mais ou menos 35 mil a 12 mil anos, o mar vai sofrer um rebaixamento, né? E o atual território conhecido como Beringia, ou seja, da teoria de Clovis, vai dar assim, a possibilidade desses povos passar para a América. Nós temos aí o povo americano, né? O povo americano vai cruzar aí essa região beríngia e as populações asiáticas vão se encontrar uma barreira, por exemplo, o gelo, que vai levar também algum tempo para eles passarem. Não é assim que igual o povo fala que de um dia para o outro tudo muda, né? Vai levar centenas, às vezes dezenas, às vezes milhares de anos para atravessar, para andar um pouquinho de um lado para o outro. Qualquer avanço era sempre, né? Qualquer avanço era sempre uma vitória, né? Então não é como as coisas acontecem rapidamente hoje. A entrada da América do Sul deve ter ocorrido mais ou menos há 12 mil anos atrás. A temperatura subiu, aumentou o nível dos mares e separaram os continentes. Como eu digo para vocês, há teorias que dizem ao contrário. Então, há hipótese. A história hoje não sabe, ou não vai te falar, hoje é assim, é verdadeira, essa é a única hipótese que existe. Tá? Vamos lá para os povos maias. Os povos maias vão habitar, esses povos que nós vamos chamar de pré-colombianos. Os povos maias vão habitar a Mesoamérica, né? Que vai do sul do México a Guatemala, El Salvador, Belize, Nicarágua, Honduras e Costa Rica. Vai ser dividido em três períodos. Período clássico, de 800 anos antes de Cristo até 300 depois de Cristo, as vilas rurais de 300 a 900 e os palácios e templos, né, pós-clássico de 900 a 1500, quando o Império vai entrar em decadência. O Império Maia nunca teve assim um grupo unificado, um império unificado, apesar que eles se ajudavam entre si. As cidades mais importantes vai ser Tikal, Uxmal
e Pelengue. Eles praticavam o comércio entre eles, tá? Os alimentos sagrados, o alimento sagrado que era o milho, né? Até tem algumas teorias que eles acreditavam que o homem evoluiu a partir do milho. O cacau, a abóbora, o feijão, o algodão e o algave, que era uma suculenta, aquelas plantinhas bonitinhas que as mulheres gostam de deixar em casa para enfeitar, né? Eles não tinham transportes, tá bom? Não tinham transportes. Eles faziam esse transporte, eles faziam esse transporte na cabeça, tá? Faziam o transporte na cabeça. Deixa eu voltar aqui, ainda tem alguma coisa sobre os maias. Então, a sociedade maia estava dividida entre camponeses e escravos, né? Os escravos prisioneiros de guerra. Acima estavam os artesãos, os comerciantes. No topo estavam os chefes hereditários, sacerdotal, bem como a nobreza, né? Sacerdotes e guerreiros de alta posição, e possuíam avançados conhecimentos na matemática, na astronomia e na agricultura, os sacerdotes. Eles tinham um calendário parecidíssimo, quase igual ao nosso, tá? É um calendário cerimonial de 260 dias. O calendário igual ao nosso, 365 dias, né? Aí do povo maia que vai surgir aquela ideia de que o mundo vai acabar em 2012, tem até um filme, né? Porque eles deixaram o calendário deles pronto até 2012. Então, eles usavam muitos números para calcular datas, livros, né? Papel, eles usavam um papel de casca de árvore, já era um povo, tá vendo, bem evoluído, tá vendo? Então, eles tinham que, os zigurates, tá vendo? Os zigurates eram umas pirâmides um pouquinho diferentes das pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito usadas para túmulo, e as pirâmides, os zigurates, as pirâmides dos maias, eram usadas para cerimônias religiosas. A religião era politeísta, cultuavam forças da natureza, várias divindades, vários deuses, cultuava a chuva, o milho, né? E as pirâmides, como eu disse, eram templos religiosos. O Império declinou no século XI, rapidamente. Especialistas não sabem dizer ainda com certeza qual o motivo. Agora, o povo asteca, eles vão ter uma peregrinação, era o povo mexica, né? Que era conhecido como asteca. Eles têm um mito da ilha de Aztlán, na verdade não é lá de Nárnia, tá? Não é de Nárnia, o povo de Aztlán. E eles vão fundar a cidade de Tenochtitlan, hoje Cidade do México, entre 1150 e 1300, e logo em cima do lago Texcoco, né? Vão fazer palácios, vão fazer templos. Há aqueles que digam, tá? Aqueles que digam que a cidade do México está afundando um pouquinho a cada ano. Por quê? Foi aumentando as construções, os pesos, né? E tudo mais. Então, não sei dizer ao certo, você pode pesquisar aí se realmente está acontecendo. Eles cultivavam milho, feijão, abóbora, batata doce, mandioca, o abacate, né? É comum o abacate entre eles, tomate, abacaxi, mamão, pimenta e o cacau. Eles desenvolveram lá chinampas. O que eram chinampas? Eram canteiros flutuantes que eram usados para a plantação de flores e vegetais em volta da cidade aí. Eles caçavam pequenos animais, não possuíam moedas, a sociedade era composta por nobres e homens comuns, tá? Deixa eu ver aqui, vamos mais um slide para nós. Os astecas, os nobres, lideravam as comunidades, ocupando os postos administrativos, né? Eles acreditavam ter mandato divino, que foram inspirados ou mandados por Deus. As cidades partilhavam em comum, embora subordinada a um sistema imperial, eles tinham uma certa autonomia, né? Uma federação. O rei, o imperador, era de linhagem real, vivia em um palácio cercado de criados, Montezuma, né? Montezuma, conhecido como Montezuma, e outros nomes. As cidades eram governadas por indivíduos nomeados pelos reis, pelo rei, né? O rei nomeava lá um indivíduo que governava as cidades e recolhia seus impostos, né? A religião era politeísta, os sacerdotes sustentados pela comunidade praticavam o sacrifício humano, usavam ervas para curar, né? Eram tipo, meio que feiticeiros, né?
Está aí uma figura legal dos astecas. Agora vamos lá, povo Inca. É só um comentário rápido para vocês relembrarem aquilo que vocês já estudaram, tá bom? Os Incas se denominavam Tayantinsuyu, as 4 divisões do mundo. A capital era Cusco, né? O império começava ao sul da Colômbia, passava pelo Equador, Peru, Bolívia, Argentina e até o Chile. É um império grande, né? O imperador é denominado Inca, líder supremo, considerado filho de Inti, o deus Sol. Eles também eram politeístas. A economia baseada na coleta de impostos, os súditos contribuíam com quantidade anual de trabalho. Eles acreditaram que se não fizessem isso, a colheita não seria legal, né? Eles construíram, gente, uma rede de estrada, né? Construíram uma rede de estrada de 25 mil quilômetros, parecido lá com o Império Romano, né? Está aí a cidade de Machu Picchu, né? Que foi abandonada, não sei se Machu Picchu, são 2 cidades, né? Que eu não me recordo o nome. A religião era politeísta, está aí uma fotinho dos deuses, né? Politeísta, uma forma de adoração aos ancestrais. As pessoas esperavam proteção dos mortos, eles praticavam a mumificação, por isso tem alguns que falam que, de repente, eles poderiam ter até tido um contato com os egípcios. O deus mais importante, Deus Inti, o Deus Sol. Viracocha, o Deus Criador, que criou todas as coisas. Mamaquila, a Lua, que era um deus também. E Pachamama, a mais conhecida, né? Pachamama, a deusa Terra, aquela que nos dá a nossa casa, né? Que até nós temos que preservar, nós seres humanos estamos acabando com a natureza, não estamos preservando, e as pessoas não estão nem aí para isso, só querem lucratividade, né? Então, nós temos que agradecer e temos que preservar a Pachamama. Eles tinham templos de hierarquia, né? Existia hierarquia, sacerdotes, produzia a xixa, cerveja de milho. Já tinha cervejinha lá, olha que legal, né? E nós vamos agora falar um pouquinho dos povos indígenas. Alguns arqueólogos acreditam, tá? Um errinho de português aqui. Alguns arqueólogos acreditam que os grupos ocupavam a região da Serra da Capivara, no Piauí. Eles vão encontrar indícios de 40 a 50 mil anos atrás, o que vai, né, colocar em prova lá a teoria de Clovis. Outros estudos bem mais aceitos sugerem que a ocupação foi aproximadamente há 10 mil anos. Outros há cerca de 6 mil anos, que as condições climáticas no Brasil não eram dessa forma. Há 6 mil anos as condições começaram a mudar, ficar semelhante a hoje, né? A que nós estamos vivendo. E aí eles vão começar a praticar a agricultura, a caça, a pesca. E por volta de 4 mil anos começou essa agricultura no Brasil, que foram inventadas ou encontradas pelas mulheres, tá? Foram as mulheres que inventou a agricultura. Eu acho que elas estavam cansadas dos homens ficar lá, então, em casa à toa, inventaram a agricultura para fazer os homens trabalhar. Não era bem isso. As mulheres, elas faziam a coleta dos alimentos, então elas começaram a ver que, né, que as plantinhas iam nascendo, onde o passarinho fazia cocô, aonde caía ali as frutas e apodreciam, então elas vão começar a enterrar essas sementes mais próximas de casa. Então, aí vai nascer a agricultura, né? Os povos indígenas na Amazônia, povos indígenas da Amazônia vão ocupar as margens do rio Amazonas. Por volta de 3,5 mil anos atrás, um grupo de agricultores e ceramistas ocupou as regiões da ilha do Marajó, né? As cerâmicas do Marajó é bem conhecida. Nos últimos 2 mil anos, a prática agrícola e o uso da cerâmica foi difundido em todo o território. Então, por volta de 500 da era cristã, povos estabeleceram uma faixa de terra que vai de São Paulo ao Rio Grande do Norte, principalmente perto dos rios e perto do mar, nós vamos chamar de povos de sambaquis, né? Os tupis-guaranis, eles vão queimar trecho de florestas para poder plantar o milho e a mandioca, né? Então, não vai ser só nós que vamos acabar com as florestas, não. Os índios também vão fazer isso. Descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500, descobrimento assim, para os europeus, né? Quando eles chegaram aqui no Brasil.
descoberto já estava muito tempo antes. Então, esse descobrimento vai acontecer, essa chegada vai acontecer para o europeu, tá? Para o europeu, não para nós. Então, 1500, quando os portugueses vão chegar, eles vão encontrar os primeiros habitantes da América, né? A maioria dos contatos vai ocorrer com os povos tupis. Esse povo estava seminus ou nus. As florestas, a grande fonte da matéria-prima com pau-brasil, né? A vida tribal, eles vão encontrar aí lendas, mitos com esse povo, vão trocar ideias com o povo, tá? Os tupis, eles nunca se unificaram. Quando chegava mais ou menos a uma tribo de 2, 3 mil habitantes, eles iam se desdobrando, criando outras tribos. Isso era, nós vamos chamar de tronco linguístico, né? O tronco linguístico vai ser o tupi e vai ter outros dialetos e muitos, muitos dialetos. Eles praticavam a antropofagia, quer dizer, alimentavam de carne humana, e nós vamos ter a expansão marítima comercial, que vai ser um fenômeno da época moderna, né? Um movimento que vai ter como pioneiro os ingleses, os portugueses, depois os espanhóis, ingleses, franceses, e por aí vai. Vai ser entre o século XI e o século XV, os portugueses vão sair na frente devido à escola de Sagres, que não é uma escola, tá? É só uma reunião. Eu estou olhando para a câmera, parece que a câmera está virando para o outro lado, mas tudo bem, né? E nós vamos ter o chamado renascimento comercial, que vai enfraquecer o feudalismo, e nós vamos ter o crescimento da burguesia, os novos ricos, né? Aquele pessoal, né, que ascenderam, que cresceram com o comércio, vão querer aparecer, vão querer também sua ascensão na sociedade em cima da nobreza, vai ter uma rivalidade. E o poder real vai se impor, eles vão querer um poder central, né? Porque o poder central é muito mais fácil. O mercantilismo foi essa época, né? O mercantilismo foi a política econômica do Estado moderno, que vai tomar medidas que visavam a riqueza do Estado. Metalismo, né? Eles queriam que a riqueza do Estado fosse medida em metais preciosos, né? Metais preciosos, moeda, ouro, diamante, essas coisas. A balança comercial favorável, né? Balança comercial favorável é quando o país exporta mais, importa menos, então ganha mais dinheiro e gasta menos, né? O que não acontece na maioria dos países, inclusive no Brasil. O protecionismo, cada país vai proteger o seu produto, né? É claro que para poder ganhar mais dinheiro e cobrar mais, né? Tá aí uma balançazinha, ó, a diminuição das importações e o aumento das exportações, né? Isso vai fazer com que fique um Estado forte. A expansão marítima comercial portuguesa vai acontecer com a Revolução de Avis, né? Lá quando Dom João de Avis vai tomar o poder, foi um movimento que centralizou o poder real em Portugal, né? E Portugal vai ser convertido como o primeiro país, como o primeiro estado constituído em 1136, por causa da paz, da guerra, por causa de vários outros motivos. Os primeiros reis da dinastia de Avis vão incentivar a expansão marítima, justificada pelo comércio especiaria e também para expandir o cristianismo. Tinha um contrato lá com a Igreja Católica, né? Cada navio tinha padres, no entanto, os jesuítas veio parar no Brasil, nas Américas, isso aí é assunto para outro momento. A expansão marítima vão transportar produtos muito valorizados no mercados europeus, né? As especiarias. É isso aí, gente. Acabou, né? Então, eu espero que tenha ajudado, apesar de ser rapidinho os comentários. Clica aí, manda um oi, fala um olá, compartilha com os amigos, né? Isso é mesmo para você relembrar, porque tem que estudar, tem que ler, tem que buscar conhecimento. Conhecimento é bom e sempre ajuda, tá bom? Um grande abraço para você, fique na paz e estude bastante. O estudo é a chave que abre as portas para todos os horizontes, né? Quem falava isso era minha professora, dona Darcy. Um grande abraço!